Eu vou derrubar este baitola do palanque. Calma, poxa, calma, cuidado com a democracia. Se essa democracia aparecer aqui, ela apanha também. Nosso prota, Raijun, estava prestes a formar uma aliança com a maior gangue da Seul. Porém, os mafiosos descobriram que o prota era um espião da polícia do sul. E agora ele vai sentar na cabeça. Segura essa aí no meio do beijo. Murro na cabeça aí pra teatro esse otário. Vacilou é cocão, hein? Tá babando que é o cocão que o cara me deu. Não peguei. Finalizarendário Goste Jumento. O chefe se impressiona e diz que ele não é tão ruim assim. Em outro lugar, em um parque, a colega de classe do prota, Sam, triste e abatida, sussurrava que não tem nada para dizer a este homem. Ele pede desculpas. Levou 10 longos anos para ele voltar para ela, e tudo que ele disser irá soar como uma desculpa vazia para ela. Mesmo assim ele deixa seu número de telefone, até que Sam queira falar com o seu pai. Já o prota continuava nos 5 min de broderagem. O prota questiona se eles devem mesmo lutar, o pinguço pergunta se ele acha que irá perder, mas o prota diz que é o contrário. O prota diz que ele já é um risco para a gangue Book. O prota diz que ele desviou muito dinheiro da rede de distribuição de carne, e obviamente a gangue Book sabe disso. Ele então diz que o prota deve saber daquilo, e se ele pegar um traidor, todos seus erros serão perdoados. O prota diz para ele manterem a calma, e faz uma proposta dizendo que irá conseguir um acordo com a SIM, organização policial, então ele consegue manter todo o dinheiro e ainda continuar protegido. Ion pergunta qual o seu objetivo com isso, então o prota diz que só quer uma boa carreira, em troca ele irá dar o cargo de representante, para que o prota possa assumir o negócio depois que ele morrer. Ion diz que isso é ridículo, e pergunta ao prota se ele deve apenas confiar nele. Então o prota dá 2 opções, confiar nele, ou morrer. O prota diz que se ele não confia nele, é só usar aquela foto. Mas a verdade é que aquela foto é falsa, e que ele divulgou intencionalmente. Ele então aceita, depois de quase perder o pescoço, e como seu chefe, dá sua primeira ordem. Ele diz que esse cara tem sido um grande problema e manda o prota passar a peixeira nele. O prota diz que o seu pedido é uma ordem. Ele pergunta se o prota não está curioso para saber quem ele é. E o prota pergunta se tem algum motivo para isso. Então ele revela que este homem já foi da SIM. O prota se espanta ao ouvir. Ion continua dizendo que ele tem uma certa conexão com o prota, pois dizem que ele tem uma filha, e parece que ela vai à mesma escola que o prota. A filha dele é... Agora deu cara. Já no colégio, todos os alunos sentem a pressão do grupo mais apelão do colégio. Gion pergunta por que o prota está tão tenso, então o prota dá uma garfada no bife dele. Vá botar onde você... Não quero não. Já o outro comparsa estava com uma bandeja lotada, mas a Hong manda eles ficarem quietos e comerem. Ela diz que a pele de Sam é tão macia que dá inveja, mas ela diz que Sam deveria engordar um pouquinho para ficar mais... Tá brincando comigo? Ela diz que sua mãe tinha um corpo bonito, e se pergunta quem ela puxou. Nosso prota vê que Sam não está muito bem. Mesmo assim, ele está convencido de que não importa quem seja o seu oponente, ele irá eliminá-lo. Já em uma cobertura, o detetive da polícia, Kim, muito irritado, perguntava ao seu superior por que ele não avisou que Do Yong, pai da Sam, estava no sul. Mas ele responde perguntando por que ele deveria. Kim afirma que ele sabe por que dele estar dizendo isso. Então ele diz que deve ser tomada uma decisão quando uma bola de golfe cai na água. Receber a penalidade, ou tentar acertar a bola dentro da água. Kim pergunta se o chefe está querendo cortar laços com o Du. O chefe diz que ele pode já estar morto. O chefe manda ele não se precipitar. Ele diz que são humanos, e Kim tem que entender isso. Ele continua dizendo que não sacrificam pessoas ao inimigo, especialmente aqueles que ofereceram sua vida pelo país. Du se lembra da conversa que teve com o chefe anos atrás. Ele dizia para Du ir para o Marrocos, pois ele já é um homem morto, e que seu retorno só irá trazer sofrimento. Ele garante que sua família será recompensada,
e que sua esposa irá para um bom hospital. Ele olha para as estrelas e se lembra do rosto de sua filha, e deseja que tudo voltasse ao que era antes. Ele foi um tolo tentando ser um pai, e conclui que será melhor para ela se ele sumir, mas de repente, ele é atacado. Então um grupo vem chegando, e um deles diz que não vai ser nada fácil. Du pergunta se o norte que enviou eles. Então o prota diz que sim, e que ele tem que morrer. Vendo que vai dar merda, o coroa sai no 12. Toma, meu lindinho, nas queixadas! Sumiu! Na cabeça, porra, é aqui, eu não quero. Pega aí, cosplay do seu Madruga. Acabou, porra! Pega essa caixa na boca! Depois de humilhar todos os criminosos, o coroa puxa o oitão perguntando se esse pentelho é o líder. O prota diz que com certeza ele é bem preparado. Na cidade, uma pessoa chegava em uma mansão para entregar um pedido. O magnata estava a caminho, era o Gion, que se impressiona ao ver que o entregador era a Sam. Ela também se impressiona e Gion fala que não sabia que ela fazia delivery, e oferece um pouco de frango. Ela recusa e vai embora. Já o prota estava sendo peneirado pelo velho. Atordoado por conta da explosão, o velhote foi vencido pelo aspirante a espião. De volta à cidade, Sam continuava a fazer suas entregas. Em seus pensamentos, ela diz que a família do Gion com certeza é rica. E se pergunta se seu pai estivesse com ela, sua vida seria melhor. Atordoada no chão, o cara de boga manda por ela no porta-malas. E em sua mente, ela pede socorro ao seu pai. Assim que eles atropelam a Sam, eles estavam colocando-a no porta-malas. Mas de repente vinha Gion com sua magrela, pois Sam tinha trocado seu pedido. Mas se assusta ao ver os vagabundos com a Sam, e dá um grau nervoso e joga a moto em cima dos figurantes. Ele aproveita para macetar os figurantes na bicuda. Ele tenta acordá-la e pergunta quem eram aqueles caras, mas... Voltando ao prota, enquanto a estufa queimava, ele refletia sobre o que ele havia feito. Ele afirmava que não tinha outro jeito, e que nem todo mundo pode ser feliz. Mas um figurante que estava no telefone, dentre suas falas, ele dizia ter capturado a filha também e que iria mandá-la para uma rede de distribuição. Mas o prota manda ele repetir o que havia dito. O figurante pergunta se foi a ligação, mas o prota diz que foi antes disso. Então ele fala sobre o sequestro, e que foi só por precaução, e diz que não podem deixá-la solta por aí. Sua vagabunda! Assim que ela acorda, Gion conta que ela foi sequestrada, aí ele foi tentar ajudar e se lascou também. Ele se levanta dizendo que não sabe o que está acontecendo, e sai correndo. Bicho pirulé! Porra! Gion diz que sair dali será difícil, mas ele teve uma ideia. Puta que pariu! Vamos te matar agora. Já de volta à cidade, eles chegam até o chefe. Em pensamento, o prota afirma que o pai da Sam é um fantasma agora, mas ele não irá deixar a Sam se envolver nisso. Ele é o número 2 da gangue do Ion. O prota pergunta onde está o chefe, mas a capa do Batman diz que Maquiavel costumava falar uma frase: da humanidade podemos dizer que em geral, somos porcos inconstantes, hipócritas e gananciosos. Ele não sabe que acordo eles fizeram, mas seu chefe é a pessoa mais gananciosa e hipócrita que existe. O prota pergunta se isso é uma traição, mas ele diz que não. Ele revela que esse era o plano desde o começo. Nesse caso,
é o mesmo para o Prota. Voltando para os pombinhos, Gion diz que vai ser moleza sair, pois há uma trava de segurança para ser aberto por dentro. Então eles vão metendo o pé. Agora deu caralho. Já o Prota tinha saído da pancadaria e o Jaitaka assumiu a responsa. Ele se depara com dois mau elementos e não perde tempo para... O da esquerda diz que é um prazer conhecer o Prota, e seu nome é Taiki. E o de amarelo se chama Choi. E revelam que estão em uma missão especial da Organização do Norte. Gion arrebentou os figurantes que estavam ali, e deixa Sam impressionada. Eles se apressam para fugir daquele lugar, mas inesperadamente, uma faca é lançada na direção de Sam. Gion se joga na frente dela para protegê-la, e recebe o golpe em suas costas. Um homem se aproxima questionando o que está acontecendo aqui, e pergunta se eles estão namorando. Gion diz que ele está bem e manda Sam ficar atrás dele. O chefe diz que isso é muito fofo e se pergunta o que ele deve fazer. Assim que Gion se dá conta, Sam foi pega pelo inimigo, o que faz ele baixar sua guarda. Na cidade o confronto das gangues continuava. Taka estava ofegante enquanto era intimidado pelos vagabundos que exigiam que se ajoelhassem imediatamente. Não quero não. Então o figurante diz que irá mostrar uma coisa assustadora para eles, mas um carro descontrolado chega atingindo-os. Enquanto os outros se assustavam, uma pessoa descia do carro que deixa o Taka todo feliz. Ela diz que irá perguntar apenas uma vez: onde está a Sam? Falando na Sam, ela estava encurralada perguntando por que estão fazendo isso. Yeon se impressiona por ela não saber que seu pai era um espião do norte. 10 anos atrás, ele foi levado para uma mina de carvão, mas ele ouviu que ele tinha se mudado para a Coreia do Sul há pouco tempo, e revela que foi por causa disso que a sequestraram. Porém, ele diz que não precisam mais dela, porque ele já está morto. Ao ouvir isso, Sam só consegue pensar nos poucos momentos que teve com seu pai, de quando ele dizia para ser uma boa menina e obedecer a sua mãe. E inconformada, ela grita dizendo que não acredita nisso, pois nem mesmo sequer fez uma ligação para ele. Yeon aprecia a bela relação de pai e filha, e manda se livrarem dela. Prestes a ser morta, ela apenas pede desculpa para o seu pai, que só queria saber quem fez sua filha chorar. Alguns dias antes de tudo isso acontecer, o Prota se encontrava com o detetive. O Prota informou que o Norte mandou ele matar essa pessoa. O Prota queria saber se ele o conheceu, pois ele soube que ele é um ex-agente da SIM. Mas ele só pergunta se o Prota irá matá-lo. Ele diz que ainda não sabe, mas mesmo assim, ele se sente desconfortável em matar um ex-agente da SIM. Então o detetive diz para ele salvá-lo, pois muitos agentes devem a ele e isso o ajudará no futuro. O Prota dá uma risadinha dizendo que ele está o desprezando. O Prota presume que eles deviam ser bem próximos, e decide que irá ajudá-lo. Porém, ele tem uma condição. Sam queria saber o que tinha acontecido, pois ela pensava que ele estava morto. E também porque de tantos machucados. Mas ele diz que foi só uns arranhões. Sam, completamente abalada com tudo o que estava acontecendo, pergunta por que ele voltou. Então ele diz que é porque ele é o seu pai. Ao ouvir isso, ela chora ainda mais. Porém, o momento não permitia tanta comovência. Na confusão da cidade, todos os vagabundos tinham sido destruídos. Hong perguntava se Sam estava naquele lugar, mas Jae vem perguntar se ela sabe alguma coisa sobre o Prota. Ele diz que enquanto cuidava das pancadarias, ele foi naquela direção. Hong se pergunta se isso é um truque dele, mas algo vindo de cima chama a atenção deles. Ofegante com novos ferimentos, Du não estava a fim de ser derrotado logo quando estava protegendo sua amada filha. Então ele usa um revólver para ameaçar os gangsters e fazer com que deixem sua filha ir embora sem que eles interfiram. Ele manda Sam ir na frente, e que ele logo irá alcançá-la. Mas ela diz que ele está mentindo, e que isso foi a mesma coisa que ele disse na última vez.
O chefe diz que não pretende deixar ninguém sair daqui, e continua dizendo que ele é patético, pois essa arma está vazia. Então ele a joga e acerta Eon, e rapidamente correm para a saída. Mais uma vez, ele se desculpa com Sam. Ele queria ter vindo um pouco mais cedo para ver sua filha crescer, mas na próxima, ele promete que irão ao parque de diversões juntos. Ele havia perdido muito sangue, mas só um deles pode escapar. Eon questiona se ele estava fazendo isso só por ser sua filha, mas ele diz que não. Ele afirma que irá sair vivo, porque ele prometeu para sua filha. Sam não sabia o que fazer diante dessa situação assustadora, e até começa a se culpar por tudo isso estar acontecendo, mas ela se lembra de quando Prota disse para ela parar de chorar e lutar. Então ela se recompõe e começa a golpear a fechadura sem parar, na esperança de que isso funcione, e implorava para que alguém a ajudasse. E de repente, a parede ao seu lado é destruída por um homem que dirigia uma empilhadeira. E para surpresa de todos, nosso Prota chegou.